Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar... Híjole, opa, não estamos no México, né? Hoje vamos falar sobre uma figura muito importante da televisão mexicana. Por isso a confusão. Roberto Bolaños, ou para os mais íntimos, o tão conhecido Chaves. Bom, ele foi um dos maiores comediantes e escritores da televisão mexicana. Nasceu em 21 de fevereiro de 1929 na cidade do México. Desde sempre, ele teve uma conexão muito especial com a arte. Isso por parte do seu pai, que teve grande influência nessa área. No entanto, durante a sua juventude, ele resolveu seguir outros caminhos, como, por exemplo, o esporte, e até se aventurou em algumas lutas amadoras de boxe. Segundo lugar no primeiro ano e fui campeão no segundo. E eu entrei para o Luvas de Ouro, o campeonato mais importante do boxe amador. Mais tarde, ele se aventurou em cursar engenharia elétrica. No entanto, ele viu que não era isso que ele queria para a vida dele. E que bom, né? Imagina, perder um dos maiores atores, comediantes, escritores, redatores, enfim, um ícone da televisão e comédia mexicana que se espalhou pelo mundo todo. Aos 22 anos, ele começou a cursar publicidade e desde então foi onde começou a desenvolver a sua criatividade e escrita no mundo da teledramaturgia. Eu, quando comecei a trabalhar ali, eu me encantei e falei, é o que quero fazer. Foi então que quis ir além e superar tudo. Foi aí que eu aprendi a escrever de verdade. Bolaños começou a trabalhar como redator cada vez mais ao entrar nessa área da teledramaturgia, e seu trabalho passou a ser muito conhecido. Tanto que ele foi chamado a trabalhar num dos programas de comédias mais conhecidos do México, dois deles sendo Viruta e Capulina. Me falaram, pode escrever algo para Viruta e Capulina? Eu perguntei, quem são essas senhoras? Eu pensei que Viruta e Capulina fossem mulheres. Não, são os atores que trabalham na rádio. Então eu os conheci e depois disso eu comecei a escrever para todos os comediantes. Com o passar do tempo, Bolaños começou a trabalhar muito como redator, roteirista, enfim, por trás das câmeras, e seu trabalho ficou conhecido cada vez mais. No entanto, ele descobriu uma nova paixão e começou a trabalhar como coadjuvante em suas próprias produções. Sendo assim, nasceu uma nova paixão para Roberto Bolaños: atuar em frente às câmeras. A primeira vez que atuei em um programa, já tinha 29 anos, e foi porque faltou um ator. Os programas eram ao vivo, sem cortes. Quando saí, falaram, se saiu muito bem, por que não faz mais? Então continuei participando. Por suas produções começarem a serem conhecidas devido à grande dramatização, ele recebeu um apelido por parte de seus colegas, o Chespirito, ou o Pequeno Shakespeare. Era só um diminutivo de Shakespeare, e ele falava que eu escrevia muito bem, que era um pequeno Shakespeare. Então, no começo, ele e todo o pessoal falavam Shakespearito como um estrangeiro. Todos começaram a me chamar daquele jeito, então castelanizei para Chespirito. Com o sucesso de suas obras se espalhando, Bolaños demonstrou para toda a indústria da teledramaturgia que é possível se fazer produções carismáticas, que gerem entretenimento e muita alegria para as famílias, sendo produzidas de forma muito criativa e muito divertida. Daí nasceu o tão conhecido El Chavo, ou como conhecemos aqui no Brasil, Chaves. Eles gostaram e falaram, legal, ele vai continuar. E foi, deu certo, Chaves foi um grande estouro. Tinha que ser o Chaves! Foi sem querer querendo.
Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Toma! Só não te dou outra porque... Com essa produção, Bolanhos conseguiu criar um personagem muito divertido e livre das amarras roteiristas, podendo viajar para sua imaginação e criar várias improvisações durante as gravações, e o personagem podendo ser como ele imaginou, podendo brincar e abusar do personagem Chaves. Por exemplo, uma das minhas filhas dava pulinhos como o Chaves empolgado. Pai, e quando a gente chegar, então? Ela falava saltitando. Isso. E aí eu pegava bem as garrafas e depois e tudo. E eu pegava e zaz. Tá bom, Chaves. Sim. Quando Chaves teve o ápice de seu sucesso na televisão mexicana, Bolanhos já tinha duas produções que também eram bem conhecidas na televisão, sendo elas o Chapulín Colorado e o Dr. Chaputin. Com suas produções, Bolanhos trouxe muita diversão, muita alegria e principalmente muita união para as famílias. Não só as famílias mexicanas, mas as famílias do mundo inteiro, já que suas produções ficaram internacionalmente conhecidas, principalmente Chaves e Chapulín Colorado. Vamos falar agora dos nossos queridos personagens presentes na Vila do Chaves, que marcaram a infância e a adolescência de muitas pessoas, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo. Quem aí não se lembra do famoso cobrador de aluguel, o Sr. Barriga, interpretado pelo ator Edgar Vivar? Era um homem barrigudo, daí o nome, que cobrava o aluguel toda vez, mas que sempre acabava comprando um sanduíche de presunto para o Chaves. Um dos episódios mais marcantes é quando o seu Barriga chega na vila e é recebido por uma pancada do Chaves. O que não é muito difícil, mas nesse episódio em específico, ele se finge de morto, tanto pro Chaves quanto pro Kiko e pra Chiquinha, que sempre aprontavam uma com o coitado. Então, esse episódio se passa com ele fingindo o episódio inteiro que está morto. Deu um baita susto nas crianças. Chaves! Que? Você matou ele! Que? Você matou ele! Estou me fazendo. Aqui no pátio. Estou me fazendo de morto. Ah! Bom, e pra quê? Para assustar o Chaves, entende? Ah! Se tem um cobrador de aluguel, é porque sempre tem alguém devendo. É o caso do Seu Madruga, que sempre está devendo 14 meses de aluguel. Pague o aluguel. O quê? Quem mais num cinema teria coragem de cobrar aluguel? Vive desempregado, nunca arruma emprego, ou se arruma, é despedido logo cedo. O ator que interpreta Seu Madruga é o Ramon Valdez. E esse personagem é um ícone também. Isso porque ele vive se metendo em confusão com a Dona Florinda, com o Seu Barriga. E arruma confusão também com as crianças. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe! Gentalha, gentalha! Dona Florinda, interpretada pela atriz Florinda Meza, é uma mãe viúva com um filho, o famoso Kiko, que discutiremos sobre ele mais tarde. Apaixonada pelo professor Girafales. Quem aí não lembra das cenas icônicas de quando o professor Girafales chegava e a Dona Florinda ia recebê-lo com os braços abertos, toda apaixonada? Professor Girafales. Dona Florinda. Que milagre aparecer por aqui. Vim lhe trazer este pequeno presente. Ai, o senhor não devia ter se incomodado. De maneira alguma. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. Ai, de maneira alguma. Queira entrar, por favor. Depois da senhora. Ai, obrigada. Ao contrário,
vivia de cara fechada pro seu Madruga, sempre lhe dando tapas por ele se meter em confusão com o seu filho. Eu também acertei o Sr. Barriga. Mas o que a faz pensar que fui eu que bati no Kiko? Ora essa, porque eu peguei com a mão na massa? Que mãos? Em que massa? E ainda pergunta, o que o senhor pensaria se me encontrasse com a vassoura na mão? Que estava se preparando para voar. É brincadeira, não vai pensar que... Enquanto umas inquilinas se bicavam com seu Madruga, outras viviam suspirando por ele pelos cantos. É o caso da Dona Clotilde, ou a famosa Bruxa do 71, como era apelidada pelas crianças, interpretada pela atriz Angeline Fernandes. O apelido Bruxa do 71, dado carinhosamente pelas crianças, vem pela sua aparência, que era de uma senhora, também pelo fato de que ela sempre andava com uma vassoura. Outra questão era que ninguém entrava na sua casa. Tanto que em um dos episódios as crianças invadiram a sua casa. Principalmente pelo seu cachorro, que coincidentemente se chamava Satanás. É você, Satanás? É você, Satanás! Como as crianças não viviam sempre na vila, elas também tinham que estudar. Então temos o nosso famoso professor linguiça, professor Girafales. Interpretado pelo ator Rubem Aguirre, o professor Girafales era sempre vítima das piadas inconvenientes do Chaves, principalmente quando estava todo mundo falando e fazia aquele silêncio. E só uma pessoa fala? Pois é. Me disse sim, professor. Professor. Sim, professor linguiça. Exato. Tá. Meu nome é Girafales. Exato. Você entendeu, nhonho? Sim. E não podemos nos esquecer das crianças da vila, os personagens principais que nos fazem rir a cada dia. Quem aí não se lembra do Nhonho, o filho do Sr. Barriga, também interpretado pelo Edgar Viva? Era uma criança muito inteligente, muito estudiosa, porém, sempre era alvo das críticas do Chaves e das outras crianças. Quem aí não conhece a famosa frase, mas ele é burro? Pois é, era do Chaves zoando com o coitado do Nhonho. Eu sei quais são, professor. As 4 operações fundamentais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Interpretada pela atriz Maria Antonieta de las Nieves, a nossa personagem, a famosa Chiquinha, filha do seu Madruga, vivia metida em travessuras, sempre arrastando seus amigos. Não tinha papas na língua, sempre respondendo às pessoas com o que lhe vinha à cabeça. Não se diz incestos, se diz inceptos. Isso. O personagem Kiko também, interpretado pelo ator Carlos Villagrán, era o famoso menininho rico, menino da mamãe, muito conhecido pela sua famosa bola quadrada, que pelo visto nunca chega. Seu choro também foi sua marca registrada, assim como suas bochechas e sua famosa mania de irritar o seu Madruga, bem como sua obsessão, se assim podemos dizer, em querer ser sempre melhor do que o Chaves. E não podemos esquecer do famoso personagem interpretado pelo Roberto Bolanhos, o nosso querido Chaves. Chaves é um garoto órfão, que na série tem 8 anos, mas chegou desde pequeno na vila e foi acolhido pelos moradores. Mora dentro de um barril e ensina a todos os telespectadores que a vida pode ser levada com uma leveza. Muito conhecido por sua humildade e simplicidade, Chaves sempre procura ser muito criativo em tudo na vida, com suas brincadeiras, com seu jeito de ser. Uma das suas frases mais conhecidas é o famoso "Ninguém tem paciência comigo", ou quando ele tem certeza ou confirma alguma coisa, o famoso "isso". O que foi esse barulho?
É que comigo ninguém tem paciência. Eu só ia bater no joelho, mas o bestão botou a cara na frente. Se ele não tivesse feito isso, eu não... Então, o Chaves marcou muitas pessoas com suas famosas frases, com seu famoso jeito de ser e principalmente com sua espontaneidade de levar a vida. Assim como em vários meios de comunicação, a televisão mistura a ficção com a realidade. Isso podemos perceber que também ocorre em Chaves, quando os personagens interagem com o próprio cenário existente durante os episódios. Percebemos também durante a década de 70 que houve várias mudanças em vários detalhes do cenário, como as janelas, as portas, a própria vila em si. Podemos perceber os personagens interagindo com o próprio cenário quando percebemos que na parte principal da vila estão os personagens que mais aparecem, são mais frequentes durante os episódios, sendo eles a Dona Florinda, seu Madruga, principalmente o Chaves com o seu barril. Temos também a segunda parte da vila, onde está presente a fonte, que nos é apresentada em alguns episódios. E alguns personagens secundários também vivem lá, tais como o seu Jaiminho. Temos o segundo andar da vila, onde moram, por exemplo, a Patty e a sua tia, que aparecem muito dificilmente nos episódios. Percebemos também uma certa mudança de cenário quando eles gravam alguns episódios especiais, tais como quando eles vão à praia ou como quando eles vão a Acapulco e ficam hospedados no hotel. Temos também uma mudança de cenário dentro da própria vila, como é o caso da Festa da Boa Vizinhança, onde o seu Madruga constrói um palco para representar que eles estão celebrando algo, mais especificamente celebrando a vizinhança como um todo, a festa da vila. A grande festa. Mas afinal, do que são feitos os cenários do Chaves? Em sua maioria é composto por isopor, por ser um material muito leve e moldável. Isso porque ele é de fácil acesso, até porque evita acidentes e para pintar é muito mais prático. Temos também alguns casos, como quando ocorre algumas situações em que o personagem vai ter que sofrer alguma queda ou algo do tipo, são utilizados colchões, que evitam acidentes muito graves para os atores. Temos alguns casos também em que eles utilizam madeira na construção de algum material, ou como nos episódios em que o seu Madruga arranja um trabalho como carpinteiro. O Madruga carpinteiro. Sendo assim, o Chaves foi muito marcante em sua construção de cenário. Muitas pessoas o reconhecem principalmente pelo seu cenário, como o barril, como os figurinos dos personagens que, de certa forma, compõem o cenário em si. Então podemos ver que Chaves foi uma certa influência para alguns telespectadores. No que diz a construção cinematográfica de Chaves, podemos reparar que eles utilizam câmeras analógicas nos anos 70. Isso porque era de fácil acesso. No entanto, no ano de 73, houve algumas complicações com algumas câmeras, sobretudo aquelas que eram de uso principal durante as gravações. Por isso podemos perceber a má resolução e alguns erros que ocorrem durante alguns episódios. Esse contratempo técnico foi consertado no ano de 75, onde as câmeras foram restauradas e se conseguiram câmeras de melhores resoluções. Observamos isso na melhoria dos planos, dos enquadramentos, da iluminação em si, enfim, toda a produção cinematográfica como um todo. No que se refere também à produção cinematográfica de Chaves, percebemos que Roberto Bolanhos era totalmente um gênio. Ele mesmo desenhava os storyboards e entregava ao cinegrafista. Dessa forma, ele tinha total controle dos episódios de Chaves e de suas produções, podendo usar e abusar da criatividade, tornando o programa uma produção divertida
e com muito entretenimento. Reparamos que os atores também utilizam algumas técnicas de atuação, como por exemplo quando algum personagem vai apanhar ou quando, por exemplo, vai sofrer algum acidente, como é o caso do tapa que a Dona Florinda dá no Seu Madruga, ou no soco que o Seu Madruga dá no Chaves, no beliscão que ele dá no Kiko. Enfim, podemos reparar essas técnicas dando um sinal aos atores de que determinada cena irá ocorrer para que se evitem acidentes durante as gravações ou nos próprios sets de gravações. O Chaves, é claro! Toma! Podemos reparar também nos BGs. Quem nunca se lembrou das trilhas sonoras de quando o Chaves foi expulso da vila, aquela trilha sonora triste, ou da trilha romântica de quando a Dona Florinda se encontra com o Sr. Girafales, ou da trilha divertida de quando está todo mundo se reunindo, e principalmente das músicas lançadas durante os episódios especiais, como a música de Natal ou a música do casal Dona Florinda e Professor Girafales, ou aquela música Ser Grande Ainda, onde estão todas as crianças e os adultos reunidos. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Existem jovens... Podemos reparar também no uso do chroma key. Em alguns episódios onde personagens que interagem entre si são interpretados pelo mesmo ator, como é o caso de, como dissemos anteriormente, do Nhonho e do Seu Barriga, interpretados pelo Edgar Viva, da Chiquinha e de sua avó, interpretada pela Maria Antonieta de las Nieves, e também da Pops e da Dona Florinda, interpretadas pela Florinda Menza. Dessa forma, podemos reparar, pois o chroma key estava ainda iniciando sua utilização dentro do mundo da teledramaturgia. Dessa forma, o chroma key não era muito bem manuseado, então percebe-se esse corte quando se tem dois personagens e um mesmo ator atuando no mesmo lugar. E para vocês aí de casa, qual foi o momento mais marcante de Chaves para vocês? Eu vou ficando por aqui. Deu uma nostalgia conversar um pouquinho sobre Chaves, sabe? Eu acho que eu vou rever alguns episódios, voltar um pouquinho a lembrar da minha infância, da minha adolescência. Vou deixar vocês por aí. Até logo, e o especial de hoje fica por aqui. Tchau!